complementar, mas sempre no sentido de que um esforço de manter um espaço crítico, solidário, de convivência nesse período, de modo a exercitar e não sucumbir às nossas angústias, e a trabalhar temas, né, que mantenham, né, em comunicação nossa comunidade discente e docente. O trabalho está indo muito bem, inclusive dentro do programa nós acabamos criando uma função chamada Cartas de Quarentena, e que os estudantes têm mandado, algumas já estão publicadas num blog nosso, nessas cartas eles exercitam essa dimensão dupla de objetividade, pensar o real, exercitar uma crítica sobre o real e, ao mesmo tempo, lidar com as condições subjetivas do momento tenso que a gente está vivendo, né? E que, no nosso caso, no Brasil, é, incrementa duas tensões mais dramáticas: a da pandemia, que é visceral, porque nos põe em risco a própria vida e a condição humana, e a política, que não é diferente dessa, porque também põe em risco a nossa dignidade e a condição de uma vida digna, decente, com cidadania, né? Então, eu queria agradecer muito, é uma oportunidade, estou voltando ao Rio Grande do Sul desse modo, onde tenho sempre estado há muitos anos, e em muitas ocasiões, e em diferentes circunstâncias, algumas mais acadêmicas, que, como esta, são diálogos intelectuais, outras mais funcionais. Por exemplo, durante 18 anos fui membro da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados e acompanhei a institucionalização de vários cursos jurídicos no país, alguns da UBRA, não necessariamente de Gravataí, mas em diferentes campi no Rio Grande do Sul, né? E até em alguns da expansão gaúcha da UBRA, que, como os agricultores, os agronegociantes, avançam país afora nas fronteiras agrícolas, né, e acadêmicas, né? Veja que o Marconi, que é de Goiás, está aí tomando o chimarrão dele, né? Queria também cumprimentar os que ingressaram na sala de aula, aqui na sala de conferência, os da universidade e amigos e alunos de vários cantos do Brasil. Vi há pouco entrar o professor Clóvis Araújo, que é professor da Universidade Estadual da Bahia, né? E que atua em Salvador e em outros campi da Universidade Estadual da Bahia, né? Feira de Santana, por exemplo, onde ele coordena turmas especiais, daquelas chamadas qualificações do PRONERA, o Programa de Educação da Reforma Agrária, né, que formou turmas especiais e assentados da Reforma Agrária no Brasil todo, né? Então, eu queria cumprimentar a todos. Aos pouquinhos, o professor Clóvis já está mandando um sinal de positivo, não é isso? E já cumprimentou aí, boa tarde, meu povo. É a linguagem deles aí, né? Boa tarde, meu povo, né? Então, aos pouquinhos eu vou vendo aqui quem vai entrando pelo chat, né? E depois a gente conversa na medida da proposta que o professor Luiz Gonzaga me fez. O tema, vocês recordam, está nos cards, está nos chamados, é a construção social do direito, o direito achado na rua. Então, duas inserções num debate que vão requerer alguma especificação, né? Essa perspectiva do social inscrita na concepção de direito e essa designação mais simbólica, mais metafórica do direito como direito achado na rua, né? Eu vou trabalhar ambas ao longo da minha exposição. E começo tentando estabelecer um contraponto que eu não sei se é real no caso do nosso ambiente aqui, mas é comum quando se trate de espaços como o de educação jurídica, sobretudo em faculdades de direito.
é que, normalmente, quando nós nos deparamos com um coletivo que se constitua num curso jurídico em instituição formal de educação jurídica, flui mais ou menos intuitivamente, e depois, necessariamente, por conta das diretrizes curriculares e dos projetos dos respectivos cursos, uma educação jurídica que parte do pressuposto de que o direito é um sistema normativo dotado de sanção e de coação institucionalizadas e formalizadas, que se distingue da ética e, portanto, que tem como objeto o empírico normativo que, normalmente, na contemporaneidade, se confunde com a legislação e a jurisprudência, especialmente no Ocidente e entre nós, né? Por isso que a perspectiva teórica de arranjo desses elementos que designam o jurídico tem sido configurada como de designação positivista legal, quer dizer, pressupõe um objeto determinável para estudo e esse objeto acaba sendo a legislação e a jurisprudência. Então, é assim que o curso se desenvolve, né? E, normalmente, levando o estudante e compelindo os professores a tomar como referência para a formação o empírico formal em que essa materialidade se dá, o conjunto legislado, né, que no caso da nossa base pedagógica acaba sendo a estrutura codificada do direito, né, o direito codificado, estabelecido em acervos legislativos, conjunto de regras, conjunto de normas. Então, este tem sido um ponto de partida comum e forte na educação jurídica, que, embora depois se veja no desenvolvimento dos estudos uma espécie de atenção que o estudo técnico desse aparato remeta, sobretudo quando estudamos o capítulo das fontes do direito, ao social, para buscar as referências de onde procede o processo, o caminho através do qual se chega à normatividade. O social, por conta do positivismo, é afastado do estudo empírico do direito e a atenção da gente é compelida a se dedicar nessa dimensão meramente formal do jurídico, né? Tem professores que dizem, inclusive, que o que não está legislado não é jurídico, o que não está nos autos dos processos não é direito. E, com isso, confinam o nosso estudo a esse campo e faz com que nós, como que, tenhamos um limite teórico-epistemológico para a compreensão da realidade do direito que fica focalizada apenas nesse campo. Eu queria dizer, de saída, que isso deveria ser objeto de reflexão na nossa atividade cotidiana. Por exemplo, o pensamento de construção científica é um pensamento metodologicamente interpelante. Descartes dizia que o fundamento do método de conhecimento é a dúvida e que a nossa postura deveria ser de desconfiança quanto às certezas que os achados de um determinado campo de conhecimento define, e deveríamos sempre nos perguntar se o que ali está posto como visível traduz todo o real que esteja nos desafiando e se não há nada mais além disso que é visível e tornado visível para nós, não porque o real seja contido nesse aspecto, mas porque nós somos compelidos a circunscrever o olhar sobre esse aspecto.
Para os meus alunos de pesquisa jurídica, por exemplo, eu começo o curso sugerindo que eles façam um exercício de estranhamento, se incomodem com essa situação. Já no primeiro dia de aula, saiam da sala de aula e vão para a faculdade para olhar o seu entorno e verem o que, que eles encontram de referência para o direito, que não sejam aquelas que a sala de aula vai refinar, vai confinar. Né? Que andem pelos espaços da faculdade, olhem as várias ambientações, os vãos de escada, os jardins, né? E façam esse caminho, depois relatando o que encontram, orientados por um enunciado do filósofo Arthur Schopenhauer, para quem o importante não é inventar coisas novas, mas sim olhar para o que a gente tem diante dos olhos e não ver. Olhar para o que a gente tem diante dos olhos e não ver. Ou seja, é, não apenas aquilo que o nosso olhar interpretativo permite que a gente visualize, como também aquilo que, do ponto de vista do próprio processo de conhecimento, é uma espécie de obrigatoriedade da miopia, quer dizer, nós somos proibidos de olhar em volta e só ver aquilo que foi produzido para ser visto e não nos darmos conta do que existe e é produzido para não ser visto, para não ser visto. Assim, por exemplo, ver o direito na lei, mas não vê-lo na sociedade, não vê-lo em outros espaços que não caibam dentro da lei e que não caibam nas formas diversas, complexas, problemáticas, a partir das quais o jurídico se enuncia. Então, meus alunos, em geral, vêm, né, com, se não alguns achados, e têm trazido achados, eles vêm já com essa disposição de tentar enxergar para além daquilo que é colocado como o ângulo a partir do qual eles podem enxergar as coisas e fora do qual se diz que o que eles enxergam não tem significado. Né? Então, a partir daí, muito do curso nesse campo é contribuir para que os alunos retirem, desentranhem, extraiam dos discursos teóricos e técnicos que nós elaboramos os elementos de desvio de percepção que entram nesses discursos, consciente ou inconscientemente, né, e que acabam representando pré-compreensões sobre a realidade, vieses sobre o real, ocultamento do real, confinamento do real em várias dimensões. Por exemplo, uma delas, só para a gente trabalhar aqui e ter um ponto de partida, o confinamento do vernáculo. Se a gente, por exemplo, examinar o vernáculo a partir de um dicionário, tomemos, por exemplo, a metáfora, a metonímia do dicionário, que é o Aurélio. Né? O dicionário organizado pelo filólogo Aurélio Buarque de Holanda, irmão do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, este autor de Raízes do Brasil, o segundo, pai do Chico Buarque, e o primeiro tio, né? Se nós tomamos o dicionário do Aurélio, nós vamos ver que a língua, por exemplo, revela e oculta. E mais, ela é um sistema que muitas vezes ilude, é diversionista, faz com que o pensamento seja negado pela sua expressão vernacular. Por isso que o semiólogo Roland Barthes dizia que a língua é fascista, ele dizia. Isso antes desse tempo que a gente está vivendo, que a gente está discutindo o fascismo em várias dimensões. Ele falava em relação ao aspecto interditador da língua. Ele dizia, e a língua é fascista não é porque ela nos imponha a censura, é porque ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo.
Então, pensem, por exemplo, que está lá no Aurélio que no masculino a honestidade é probidade e que é, portanto, um atributo da ação gestora da economia. Homem probo, homem honesto. Por isso que existe a ação de improbidade contra o gestor público do sistema das coisas públicas que descumpre suas obrigações, ação de improbidade. Mas quando a gente, no Aurélio, examina essa mesma questão em relação, por exemplo, à mulher, a questão da honestidade relativamente à mulher não está ligada à economia e à gestão da economia, mas à virtude. Mulher honesta não é a que exercita a sua ação com probidade. Mulher honesta é a virtuosa. E é por isso que, do vernáculo, com essa distinção, que é uma referência de desigualação de gêneros, né? A linguagem vernacular vai para a linguagem jurídica e mergulha com essas pré-compreensões no Código Penal. Rapto, né? É o sequestro de mulher honesta para fins de libidinosos, não é isso? Daí que as feministas tiveram que se confrontar com o direito penal para exigir a mudança do tipo, a retirada do tipo do requisito do atributo da honestidade para que se aceitasse a dimensão emancipada do exercício livre da mulher, né, que não pode ser criminalizado por essas características. Isso é um exemplo. Mas se a gente utilizar outros exemplos, a gente vai ver, por exemplo, que a atitude de conformação com a vida digna, que, por exemplo, no vernáculo está ligado às perspectivas cromáticas das condutas, né? Faz com que o elenco das coisas adequadas e lícitas formem a lista branca das ações dos sujeitos, enquanto que os desacertos, as formas equivocadas, criticadas, formam a lista negra. Né? Assim como o comportamento rebelde, o comportamento que é inconformista, mesmo na família, é caracterizado porque é realizado por uma ovelha negra. E esse caráter cromático está muito claramente ligado com os aspectos sociológicos da nossa formação cultural, que passou pela experiência decolonial, na qual o escravismo é um centro ético. E, por conseguinte, uma distorção entre sujeitos brancos e sujeitos negros, que pode estar na cultura, a experiência colonial, mas se projeta para o direito. Por isso que, enquanto que a Constituição atual é chamada de Constituição cidadã, porque acompanha as lutas históricas por emergência da cidadania e do direito, a primeira Constituição é chamada de Constituição da Mandioca, porque circunscreve os direitos e a cidadania a essas reduções alienantes da construção social do humano e do cidadão. Por isso que, por exemplo, em 1824, quando se estabelece a primeira Constituição brasileira, depois da independência da metrópole portuguesa, inspirada nos valores da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que os franceses, no impulso burguês, já haviam instalado na Europa, começa definindo os direitos como atributo da definição do que seja o sujeito de direitos, que é todo homem livre e igual. 1824, num sistema ainda escravocrata, em que toda a composição do mundo do trabalho era formada por sujeitos alienados da cidadania e do humano. O escravo, que, por definição filosófica, não é pessoa humana. Por definição filosófica, não é pessoa humana. E, por consequência jurídica, também. Por isso que são sujeitos de direito,
Os homens brancos, católicos, proprietários, os homens chamados de bem, né? Quer dizer, que são de bem não porque têm dignidade, mas porque têm propriedade, né? De renda e de posses, não do trabalho, porque o trabalho é escravo, e que são os sujeitos de direito e os cidadãos. Né? Na leitura do direito romano, o escravo não é pessoa humana. Servus persona non habet. O escravo não é pessoa humana. Então, vejam, esse estranhamento é necessário e é um ponto de partida para uma atitude de conhecimento que tem como função designar o jurídico não no processo formal ou no fenômeno funcionalmente caracterizado em um determinado tempo e circunstância, mas enquanto uma designação que se manifesta no conjunto completo desse processo, que é simultaneamente histórico, econômico, social, político, jurídico. Por exemplo, Aristóteles, lá atrás, né, quando no livro dele, A Política, vai definir o que seja o homem, ele não diz, utilizando a característica biológica, que o homem é um animal racional, como a gente repete na escola. O homem é um animal racional, distinto dos outros animais que não são racionais. E ainda agora, o Senado aprova uma lei que reconhece os outros animais não humanos sencientes. Eles não pensam, mas sentem, mas amam, mas sofrem. E por isso tem que ter um estatuto jurídico diferenciado. Lá atrás, Aristóteles tinha alguma percepção de que o caráter biológico não é designativo, porque não esclarece bem a separação entre uma consciência reflexiva e uma consciência transitiva. Para ilustrar, o animal humano consciente problematiza a sua humanidade. O cachorro, apenas dotado de uma consciência transitiva, não problematiza. Para ele, a caninidade não é uma questão. Essa consciência reflexiva. Né? Mas, veja bem, enquanto para Aristóteles, nesse livrinho A Política, que é fundante da nossa cultura ocidental, é lá que estão as classificações das formas de governo, né? Das estratégias de organização da política. Enquanto lá ele diz que o homem é um animal político, um zoom politikon, o escravo que para ele não tem função na polis, na atividade da ação política, não é pessoa humana. E ele define o escravo como uma ferramenta que fala. É a definição dele, uma ferramenta que fala, que depois, em Roma, Cícero vai reproduzir, dizendo em latim que o escravo é um utensílio vocalis. A mesma coisa, ferramenta falante. Né? Então, vejam, as condições sociais, as condições políticas, as condições econômicas, as condições jurídicas, que se entrelaçam e que articulam aquilo que a gente vai configurar como objeto de nosso conhecimento, no nosso campo, o campo do direito. Desse percurso de Aristóteles a Hegel, por exemplo, já na modernidade, né, nós vamos aprender que, portanto, o humano não é uma decorrência inexorável da condição biológica originária na qual ele se constitui, mas é uma experiência na história. O Aristóteles dizia: nós não nascemos pessoas humanas. A condição biológica não nos define. O humano é uma construção na história, é uma experiência na história. Depois, nas lutas femininas, Simone de Beauvoir vai dizer hegelianamente que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Né? E isso é
um dado que a gente acompanha, né, tanto na história, quanto na política, quanto na economia, quanto no direito. Né? Então, essa reflexão é que já nos coloca de saída a necessidade de que o jurídico seja pensado não na forma pela qual funcionalmente ele se exterioriza em condições nas quais atuam com todas essas interferências filosóficas, sociológicas, semânticas, né, as definições que utilizamos para compreendê-lo e concretizá-lo. O jurídico nasce nessa perspectiva do social, que se entrelaça de econômico, de político, de filosófico, de histórico. E que nosso trabalho de pesquisador, de estudioso, é desentranhar desse processo as circunstâncias a partir das quais o jurídico se constitui, se forma, se desenvolve e se realiza. Né? E por isso aí a primeira alusão do tema da nossa conversa de hoje, que é pensar o direito não como um catálogo de normas, mas como ele se constitui em sua construção social. Daí que o primeiro enunciado do título do nosso encontro de hoje é a construção social do direito. Né? Claro que o legal vai estar dentro dessa construção social. Ele pode ser percebido e exteriorizado ao nosso conhecimento, mas ele não designa o que é o direito. Ele apenas é uma das formas possíveis de aproximação com o nosso objeto de estudo. É um pouco o que o Roberto Lira Filho dizia naquele livrinho que é Direito, e até chamando a atenção para nós que o mais difícil não vai ser dizer o que o direito é, mas dizia ele, é dissolver as falsas noções que nós elaboramos a respeito desse objeto. Então, ao final, ele vai dizer, pensando na construção social do direito, que o direito não é, ele vai sendo. Ele vai sendo. Em cada etapa, em cada condição de articulação desses elementos que o constituem, e que são, vamos dizer assim, os parâmetros, os indicadores a partir dos quais nós podemos designá-lo. Né? E aí, no final, ele vai dizer que o direito não é, por exemplo, norma. A norma pode até ser uma expressão do direito, mas pode ser também uma negação dele, porque ela pode ser uma vontade de poder, uma apropriação possessiva do processo político de afirmação do jurídico e, portanto, uma negação dele. Por isso que há tantas alusões a formas de reconhecer a legitimidade jurídica do direito expresso nas normas. Né? E por isso que há tantas estratégias, inclusive político-jurídicas, de não considerar a norma como uma expressão efetiva, completa, cabal do direito. Seja do ponto de vista político, por exemplo, a desobediência civil, que os filósofos até antigos, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho indicavam, né? Seja do ponto de vista filosófico, como diz Hannah Arendt, né? Quando o jurista se confronta com a condição da injustiça clara da lei, ele precisa fazer um processo de objeção de consciência. E quando os juristas se dão conta disso a partir da sua formação, se ela é completa, se ela é complexa, eles exercitam isso do ponto de vista doutrinário, filosófico, e do ponto de vista funcional, técnico. Por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade da lei. O que é a declaração de inconstitucionalidade da lei? É a declaração, por meios formais e técnicos, de que a lei não é direito. Que a lei não é direito. Às vezes é um antidireito. Né? Não quer dizer que ela não possa ser, desde que determinados critérios sejam estabelecidos. Quer dizer que ela não reduz o conhecimento do jurídico ou legal. Ela é uma forma de enunciação que pode ser mais plena, mais completa, mais cabal, dependendo da inserção no seu processo de produção desse campo complexo do jurídico, que é notadamente social, que é notadamente econômico, que é notadamente
político, né? Então, pondo este aspecto de lado, eu queria, para efeito de organizar, né, as nossas possibilidades de debate em torno dessa premissa, o direito é social e não é necessariamente legal. O legal pode ser jurídico, mas pode não ser. É, eu queria chamar a atenção para nosso processo de conhecimento. O professor Luiz me disse que entre nós aqui na sala e com os convidados temos estudantes de todos os níveis de desenvolvimento do curso, do primeiro ao último ano. Eu queria lembrar que a nossa forma de pensar teoricamente, com essa complexidade, está articulada em três níveis altamente redutores que interferem na nossa possibilidade de conhecer e de designar o jurídico. E que são três reduções, todas elas datadas, todas elas empiricamente determináveis, todas elas identificadas nas suas potencialidades e nos seus condicionamentos, nos seus limites. Queria mencionar três, entre outras possíveis. As que dizem respeito ao processo de conhecimento propriamente dito, o que baliza e ratifica com convicção as nossas condições de conhecimento, que está ligada a uma dessas reduções, o que determina e designa o nosso modo de perceber o movimento do real social, as condições a partir das quais, nessas relações que estabelecemos entre nós, que são inicialmente objetivas, independem de nossa vontade, mas que se intrasubjetivam, afetadas pelas formas como elas se dão, por exemplo, se eu sou um vencedor na guerra ou se eu sou um derrotado na guerra. A liberdade vai ser uma coisa para o vencedor, vai ser outra coisa para o perdedor. A igualdade vai ser uma coisa para o vencedor, vai ser outra coisa para o perdedor. Ou se eu sou homem, ou se eu sou mulher, ou se eu sou europeu, ou se eu sou africano, ou uma série de circunstâncias, né? Se eu sou cristão ou se eu sou muçulmano, né? Uma série de circunstâncias que interferem na mediação política, a partir da qual nós circunscrevemos a nossa maneira de interpretar nossas relações sociais, entre elas a maneira jurídica. E, por fim, uma terceira redução, que é a redução do jurídico, que é complexo, que é problemático, que é expansivo, que se constitui em diferentes sistemas, não só antigos e modernos, mas entre os antigos e entre os modernos. Basta ver um livro como o de René Davy, Sistemas de Direito Contemporâneo, né? Que estuda o moderno, né? Mas que vê diferentes formas de caracterizar o objeto do direito que não se confundem um com o outro e que faz com que, por exemplo, às vezes, dentro de um sistema, o direito seja uma coisa, dentro de outro seja outra. E não é para confundir o sistema europeu com o africano, é para configurar a normatividade do jurídico em sistemas, por exemplo, europeus, o common law, o romano-germânico. O objeto do direito no common law não é a lei, é o costume. E não é o costume enquanto prática social inscrita na definição daquilo que Savigny dizia que são as práticas reiteradas que se reproduzem e se repetem a partir da constatação de uma consciência de sua necessidade orientadora, normativa, né? É aquela que é mediada por um setor muito específico do social, que é o que se especializa como campo jurídico, que, aliás, é o que fazia com que Savigny dissesse que o direito é costume, ele negava a juridicidade ao legal, e costume, com essa definição, práticas reiteradas sobre as quais se desenvolve uma consciência de sua necessidade normativa, porém ele acrescentava que essa consciência é portada pelos juristas, não pelo povo em geral, pelos juristas, né? Então, mesmo em ambiente equivalente europeu, há sistemas diferentes, o objeto é outro,
E, todavia, né, a gente não se dá conta disso. A gente está tão mergulhado naquele recorte cartográfico do nosso trabalho, né, que fez com que um jurista crítico brasileiro, Orlando Gomes, fizesse um juízo muito desqualificador dos juristas, dizendo que se o direito fosse apenas esse recorte cartográfico dos códigos, por exemplo, né, o jurista era um navegador de cabotagem ao redor dos códigos, mas não descobriu o direito, que exige uma navegação de longo curso, aquela que entra num mar não demarcado e que abre ao navegante a possibilidade de reconhecer formas novas não catalogadas, né, que é o que representa identificar outros objetos para o nosso campo de conhecimento. Então, essa discussão do legal como uma redução do conhecimento do direito é um outro elemento que nos obriga a pensar o jurídico socialmente a partir do momento em que ele é tão fortemente designado pelo fenômeno que a gente chama de fenômeno legislativo. E é por isso que eu estou dizendo que são três reduções, e são três reduções muito bem demarcadas política, histórica e socialmente, porque são três reduções próprias do que nós chamamos de modernidade. De modernidade. Quer dizer, antes da modernidade, e para fins apenas de demarcação, vamos chamar de modernidade, o que os historiadores chamam, o fenômeno de um autodesenvolvimento tecnológico que foi acentuado pelas navegações e pelo domínio, né, dos instrumentos de expansão da capacidade de manufatura do humano, né, que coincide ali com o tempo histórico do século XV e XVI para cá. Século XV e XVI para cá, que no econômico é demarcado pela a emergência do modo de produção capitalista também, que é do século XV e XVI para cá. Então, vamos chamar de modernidade isso. Pois bem, antes da modernidade, do ponto de vista do conhecimento, o modo de conhecer era tudo menos ciência. Não havia ciência. O modo científico não existia. Falar de uma ciência do direito era uma impossibilidade. Tanto que se pergunta hoje aos alunos que estão aqui na classe o que é o direito, ele vai dizer a ciência das normas. Kelsen, não é isso? É a ciência das normas, né? Mas se perguntasse a qualquer estudante de direito de uma universidade pré-moderna, estamos falando de universidades pré-modernas do porte de Oxford, de Notre Dame, estamos falando de Cambridge. No Ocidente, não estamos falando nem de Alexandria, no Oriente, onde estudou Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, para ser médico, não é isso? Para fazer um evangelho, todo ele fundado em características de entrevistas, de registros memorialistas, entrevistou a mãe de Jesus, desenhou a mãe de Jesus, ouviu os apóstolos do tempo de Jesus, ele que não conheceu Jesus, e construiu os estatutos da comunidade cristã, que estão lá nos Atos dos Apóstolos. Estudou na Universidade de Alexandria, muito antes das universidades europeias, quando a Europa era a periferia do mundo, porque o centro do mundo estava no Oriente. Basta ler as viagens de Marco Polo, ou ver a série que está na Netflix, que apresenta Marco Polo dialogando com Kublai Khan, o Khan mongol, não é isso? Então, se perguntasse a qualquer estudante de direito de uma escola desse porte, antes da modernidade, o que era o direito, ele ia dizer, é a arte do justo e do bom. A arte do justo e do bom. Vem a diferença da racionalidade? Na modernidade, a racionalidade passa a ser científica. Na pré-modernidade, ela tem outras dimensões, ela é artística. Aristóteles dizia que a lógica era a arte da aplicação dos conhecimentos à designação da verdade, a arte. A arte como atividade que envolve elementos de intuição, elementos de revelação, elementos de abstração,
que estão no plano das ideias, mas não no plano da crítica prática, a arte como uma forma racional de designar o real, que pode, inclusive, passar pela condição da subjetividade intuitiva, por exemplo, a poesia. Por exemplo, o legislador Solon, ao que eu saiba, só escreveu poesia. A teoria do ser em Parmênides, ao que eu saiba, é extraída todinha de um fragmento de poema. Ao que eu saiba, Platão, cada um de nós aqui já assistiu peças inteiras de Platão, o Banquete, a República, né? É teatro, é literatura. E ali o direito, a filosofia, a religião conversam, nenhuma colonizando a outra. E se pudesse falar de uma dimensão normativa desse espaço na antiguidade, o nome disso seria ética, não direito. E por isso que, ao lado da racionalidade sensível, que é a arte, a expressão formal do jurídico na antiguidade é a ética e não o direito, que não existe ainda. É o ethos e não o direito. É o mores, conforme falemos em grego ou em latim, e não o direito, porque essa expressão ainda não está distinguida no campo de conhecimento, que trabalha com uma perspectiva de uma racionalidade que é pré-científica, é não científica, é até contra a ciência. Pensa em Galileu. Galileu, que tentou construir instrumentos para olhar o movimento dos astros, foi condenado à fogueira porque transgrediu a racionalidade legitimadora do conhecimento pré-moderna, que era teológica, reveladora, intuitiva, né? Como era esperto, abjurou, escapou da fogueira, mas ficou proibido de lecionar. E ficou circunscrito ao ambiente geográfico de Veneza, de Pádua, onde ele era professor, na Universidade de Pádua, onde ele era professor. Né? Quer dizer, não é que fosse algo que não era ainda científico, é que o modo de conhecer pré-moderno desconfia do científico, nega a validade à ciência como conhecimento. E é claro que os elementos embrionários desse modo de conhecer vão se consolidando e depois vão se constituir, depois Thomas Kuhn vai dizer paradigmaticamente, para formar, né, o sentido de uma comunidade que concorda que aquelas categorias, aqueles conceitos são autolegitimados uns pelos outros. Né? Então, essa é a primeira redução. O conhecimento científico é pós-moderno e não pré-moderno. E, portanto, o jurídico, antes, ele não se expressa pela regra, ele se expressa pelas expressões da normalidade subjetiva da arte, ou da intuição, ou da experiência mística. Tanto que, antes da formação desse modo político de designar o jurídico com a modernidade, o sistema de justiça era um sistema de aferição do juízo de Deus, o ordalho, o duelo, a expressão da vontade de Deus. Denunciam Guinevere como adúltera perante o rei Arthur, e este, para julgá-la, convoca a arena. O advogado de defesa e de acusação vão disputar a verdade dos seus argumentos na espada e na lança. Sorte dela que o amante era o principal cavaleiro, Lancelot. Então a justiça prevaleceu. A acusação foi calada no gume da espada do amante. Né? Sorte dela, né? Mas é o juízo de Deus, é o ordalho, é o duelo. Aí eu estou vendo o Marconi aí, se a gente for aqui a Pirinópolis, uma cidade do século XVIII, aqui no Goiás, a gente ainda vai ver cristãos e mouros lutando aqui nas cavalhadas de Pirinópolis, em nome da disputa do juízo de Deus que cada um carrega, não é isso?
os cristãos e os mouros, né? Eles combatem aqui nas cavalhadas anuais, né? Coisa linda, que são primorosas, preciosas aqui no Goiás, como a gente diz, no Goiás, não é isso? Na cidade de Pirinópolis. Quem um dia vier aqui não pode perder essa grande coreografia que é a cavalhada, o combate entre mouros e cristãos, e em nome da justiça, né? Em nome da justiça. Então, a segunda redução é política. A política, até a modernidade, era uma expressão do agir no social, nas corporações, nas igrejas, ou pelo menos nas igrejas cristãs na Europa, né? Nos clubes de serviços, nos clubes de ofícios, né? E ali se construíam estatutos, formas normativas. Quem estuda ainda hoje direito internacional privado vai ter um desenho próximo do que eram todas essas expressões da pluralidade jurídica em espaços em que o social é que formam as convenções. Shakespeare mostrou muito bem isso. Não leram O Mercador de Veneza? Qual é a lei que vai discutir o crédito do Shylock contraído com o mercador Antônio, né? O embate entre cristianismo e judaísmo, mas a tradição e a ação de uma legislação que está escrita nos estatutos de gentes de várias repúblicas, de vários lugares, que se organizam por estatutos, porque ainda não tem um sistema político global que gere uma normatividade comum. Então, o social é o centro onde a política se desenvolve. É o centro onde a política se desenvolve. Porque o poder ainda não tem um centro organizado para determinar uma política que se irradia a partir dele. Antropologicamente, a gente vê isso muito bem em todos os registros antropológicos, e na antropologia jurídica, eu recomendo a leitura do livro de Pierre Clastres, A Sociedade contra o Estado, no qual, estudando essas práticas ancestrais, ele mostra que entre os antigos não é que não existisse o Estado, é que todas as formas culturais de relacionamento eram como que um movimento consciente para impedir que o poder se centralizasse. O poder só vai se centralizar no começo da modernidade, ali pelo século XV, pelo século XVI, e mais precisamente, nos moldes, como a gente conhece hoje, designa na teoria geral do Estado como Estado Nacional, no século XIX. No século XIX, quando se forma o Estado Nacional alemão, quando se forma o Estado Nacional italiano. E é por isso que, lá atrás, Savigny, um notável jurista, desconfiava do Estado, ele defendia o sistema tradicional de jurisdições plurais dos principados e da aristocracia feudal, era um barão feudal, enquanto que Thibaut, orientado pelos valores da Revolução Francesa, pensava na ideia política de racionalidade inscrita numa forma orgânica, que depois Max Weber vai dizer que é a racionalidade moderna, positiva, legal, burocrática, científica, que é o que Max Weber utiliza para designar a legitimidade do poder político constituída na ideia de Estado moderno, que é uma construção que se afeiçoa ali no século XIX, quando a unidade alemã se estabelece, e aí se vai discutir o primeiro Código Civil alemão, que vai se chamar Bürgerlich Gesetzbuch, o livro das leis burguesas, porque não é apenas um Estado nacional, é um Estado burguês que venceu a sociedade aristocrática feudal e que afirmou uma legitimação igual que na França revolucionária, com a inscrição do direito de propriedade no Código Napoleão, 1804, século XIX. Século XIX, né? Então, a passagem do político para o estatal é funcional e é recente. E, por conseguinte, não é designativa do jurídico como estatal.
é designativa do estatal que se apropria do normativo, mas se apropria plenamente, se apropria de todo o social. Nesse tempo, gente como Savigny, gente como Ehrlich, gente como Kantorovsky, gente como Gurvitch, vai discutir as hipóteses teóricas de compreensão dos ordenamentos jurídicos, contrapondo a ideia de um ordenamento jurídico que fosse monopolizador do jurídico pelo legal, que fosse completo na sua capacidade de atender todas as situações, aquela ideia de plenitude hermética de ordenamento, ao pluralismo jurídico que, na leitura dos sociólogos do começo do século XX, vão chamar de direito social, direito vivo, está lá em Ehrlich, Freirecht, direito livre, que, segundo Ehrlich, o direito nasce da sociedade, mas não do Estado. O Estado, no máximo, depois vai declarar direito, mas declara totalmente, declara todo o direito, declara o direito e acabou o jurídico. Diz o Ehrlich, o direito não nasce no Estado, nasce no social, e o social continua a produzir normatividade. É por isso que a gente fala nas lições de direito de um sistema de direito secundum leges, de acordo com a lei, praeter lege, para além dela, e contra a lei. E a própria Ordem dos Advogados, no seu estatuto, ao definir as regras de conduta dos advogados, chama de transgressão disciplinar, por exemplo, litigar contra a literal disposição de lei. O advogado que fizer isso está sujeito à sanção, mas ele estará isento de sanção, diz o estatuto, se o fizer com base na existência de um precedente, quer dizer, uma decisão de tribunal que decidiu contra a lei, não é isso? Na existência de um precedente, ou, diz lá o estatuto, ou na convicção da injustiça da lei, ou na inconvicção da injustiça da lei. E que campo é esse da convicção da injustiça da lei, que se abre para a pesquisa e para o estudo do direito, né? Os professores ficam no secundum legem, às vezes falam do praeter lege para poder introduzir aquela leizinha que já foi lei de introdução ao Código Civil e hoje é lei de introdução ao direito brasileiro, né? Que diz que, quando decidir, o juiz vai examinar a lei, mas vai contemporalizá-la com os costumes, com as analogias, com os princípios gerais, de tal modo que, para essa leitura, o jurídico não é só legal, mas é também o princípio, também os valores, não é isso? Então, vejam, três reduções, todas elas formalizando, por isso aquela definição, o direito ao sistema normativo dotado de sanção e coação, formalizado e institucionalizado, formalizando, mas não esgotando o princípio enunciativo, que, em qualquer caso, procede, emana do social, que não escapou do legal, porque ele continua produzindo as suas subjetividades. E aí que entra o direito achado na rua. Quanto tempo tem o professor? Nós estamos com 18h48, nosso tempo está realmente... Mas o senhor tem o tempo que necessitar, professor. Sim, mas quanto é que o senhor me assina de tempo aí? Olha, se nós fecharmos às 19 horas, 10 minutos nós temos bem. Tá, então bem. Então, o direito achado na rua é uma forma pedagógica, didática, mas também de protocolo de estudos avançados em pesquisa, né, para pensar o jurídico como social, né? Direito achado na rua é uma recuperação da metáfora artística, né, que fundamenta o jurídico. A rua aí é uma metáfora, não é isso? E ela é uma representação simbólica da necessidade de designação do espaço político no qual o jurídico se forma, se constitui, se desenvolve e se realiza, né? Então, é uma metáfora. O professor Roberto Lira Filho, que a indicou para sustentar as pesquisas a partir daquela concepção dele, de que o direito não é lei, mas é liberdade, né? A enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade, chamou de direito achado na rua pela possibilidade de trazer a metáfora, sobretudo artística, como modo de designar, né, no imaginário do estudante,
as representações sensíveis do direito, que não deveria nos estranhar, porque a gente usa essas metáforas permanentemente. O Estado não é o Leviatã, o jurídico não é a celebração do contrato social, né? Não são todas metáforas? Quer dizer, dá para imaginar os pré-históricos, os neandertais, assembleiando a designação das cláusulas do contrato social? Né? São metáforas redutoras de um processo. No caso da modernidade, a rua entra porque ela está presente no imaginário da representação do social em movimento. No seu livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, o filósofo Marshall Berman estuda a rua na literatura. É um culturalista. E, ao fazê-lo, ele utiliza essa dimensão simbólica para dizer que a rua é o lugar onde, nos seus encontros e desencontros, a multidão transeunte que reivindica, que reclama, que se contradiz, ao colocar os temas da liberdade, da dignidade, da cidadania, da justiça, do direito, nesse processo se transforma em povo. Quer dizer, a metáfora do espaço público no qual, por mediações da política, a multidão amorfa se transforma em povo, com identidade, com capacidade postulativa. Entre nós, o poeta Castro Alves, no poema Do Povo ao Poder, diz o mesmo. É, o, é, a praça é do povo. Depois Caetano Veloso, que agora vai ficar um pouco mais rico, porque ganhou uma indenização boa aí, né? A praça é do povo, aí o Caetano diz, a praça Castro Alves é do povo, aí diz o Castro Alves, como o céu é do condor, diz o Caetano, como o céu é do avião, né? Volta Castro Alves, quereis, pois, a praça, desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. A rua de seu, quer dizer, o lugar onde ela se expressa, onde ela se afirma com subjetividade interpelante, capacidade postulativa, debate sobre seus projetos, né? Nos comícios, nas procissões, nas funções artísticas, né? Tanto que o professor Lira tirou essa metáfora não desses autores, embora trabalhasse com eles, mas do Marx, que estudou o direito como praxis, a política como praxis, a filosofia como praxis, filosofia da prática, né? E o Marx fez um pequeno poema que o Lira traduziu, que dizia assim: Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Então, o Lira pegou isso e diz: eu vou querer estudar o direito que resgate a dimensão do social que se perdeu pelo legal, do político que se perdeu no social pela determinação do estatal, e do conhecimento que é complexo e que não se reduz ao científico, embora o conhecimento científico tenha um estatuto valioso de legitimação dos seus achados. E vou chamar de direito achado na rua, né? Para exatamente estudar três coisas, que são os espaços nos quais o social se materializa na sua mobilidade interpelante, né? E nesses espaços, como as ações se hierarquizam e se tornam seletivas entre, dizia o Lira, né? A legítima organização social, né? Porque tem tudo no espaço, né? Mas tem clandestinidade, tem agressividade, tem criminalidade, né? Então, o que é legítimo, o que é socialmente construído como legítimo, e ao fazê-lo, quer dizer, nesse movimento, identificar os sujeitos que são capazes de construir projetos com essa dimensão de busca de legitimação. Projetos que vão ser objeto do debate. Habermas, que está fazendo 92 anos, chama isso de esfera pública, né? O lugar onde a opinião se forma, circula livremente e se torna consenso entre os sujeitos, consenso tenso, problemático,
sempre em variação, mas sempre negociado do ponto de vista de mediações que tornam os resultados aceitáveis, assimiláveis e disponíveis, né? Então, a gente, no Direito Está na Rua, quer estudar isso. E, finalmente, inscrever nessa subjetividade plural, protagonista, né, a dimensão característica do sujeito de direito, que, neste caso, é sempre, em geral, um sujeito coletivo, porque os direitos eles podem até se individualizar circunstancialmente, mas eles surgem como condição da experiência política da emancipação social, do humanizar-se, do ampliar a dignidade, do construir as dimensões éticas de uma vida decente, né? Então, os direitos são sociais antes de tudo. Por isso que eles são direitos políticos, direitos da condição da existência, direito da expressão livre da nossa capacidade de afirmar a nossa subjetividade. O direito do trabalho não nasce da referência de A, B ou C no chão da fábrica. Nasce das lutas por reconhecimento da dignidade do trabalho. Por que o 1º de maio é o Dia do Trabalho? Porque trabalhadores em mobilizações grevistas, reivindicando a jornada de 8 horas, se confrontaram com o patronato e sacrificaram vidas para poder assegurar aquilo que no tempo deles foi considerado crime deles, e por isso o 1º de maio é celebrado como data da execução de 4 trabalhadores por sabotagem, mas a luta deles se tornou o nosso direito, né? O 8 de março é Dia das Mulheres, porque elas também sacrificaram suas vidas no confronto com luta por dignidade no trabalho, condições dignas de trabalho, e o crime delas é o nosso direito. Então, os direitos são sociais, eles são intrasubjetivamente designados, e eles vêm para os estatutos amplos, onde, como direitos fundamentais, direitos humanos, né, direitos da dignidade, eles vão se estruturando numa tábua de civilização, de valores fundantes de um projeto de sociedade. Então, o direito achado na rua é isso, ele quer trabalhar essa dimensão, fazer a crítica do que funcionalmente se coloca como direito, mas trabalhar essas condições de emergência dos espaços, dos protagonismos dos sujeitos e das categorias que vão sendo desvendadas nesse processo. Ocupar ou invadir? Um debate que é semântico, que é político, que é jurídico, que é social, que é constitucional. Não pode ser considerado esbulhador, diz o Código Penal, invadir terra, esbulho possessório. Diz o Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerado esbulhador quem ocupa terra para fazer cumprir a promessa da Constituição de realizar a reforma agrária. Ocupar, invadir. Olha o deslocamento semântico, que é também um deslocamento funcional do penal para o político, e sucessivamente, né? Então, trabalhar estas questões. E aí, ao longo desses anos todos, a gente foi formando um grande programa, hoje inscrito numa série chamada Série O Direito Achado na Rua, em que a gente trabalha as questões gerais, a introdução crítica ao direito, a introdução crítica ao direito do trabalho, a introdução crítica ao direito agrário, a introdução crítica ao direito à saúde, a introdução crítica ao direito das mulheres, uma reedição do direito à saúde em espanhol para o continente, introdução crítica ao direito à la salud, introdução crítica ao direito de justiça de transição. Aqui, olha, está vendo aqui na minha apresentação, está vendo? É o volume 8, Introdução Crítica ao Direito à Comunicação e à Informação. Estamos o volume vendo. 9, Introdução Crítica ao Direito Urbanístico. E, nesse momento, estamos preparando Introdução Crítica ao Direito como Liberdade, síntese de um seminário que realizamos em dezembro, 30 anos do Direito Achado na Rua, reunindo pesquisadores do mundo inteiro, do Brasil inteiro, dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis, para, numa agenda ampla, discutir a atualização dos temas e dos problemas.
Há uma outra série chamada Direito Vivo, que são estudos a partir do direito achado na rua. Está vendo, professor? Dá para ver? Lumen Iuris, Dá para ver, sim. sim. Esse aqui é Direito Achado na Rua, Concepção e Prática, que como que sintetiza tudo isso que eu acabei de dizer, obra coletiva. Já estamos em 4 volumes nessa série. E remeto a esses livros. E para localizar todas as referências mais gerais, sugiro que complemente a conversa nossa examinando o verbete Direito Achado na Rua da Wikipédia, que foi feito por estudantes de primeiro ano do curso de pesquisa jurídica, que o elaboraram como trabalho final da disciplina. O Direito Está na Rua, hoje, na UNB, é disciplina da graduação, é disciplina da pós-graduação em Direito e em Direitos Humanos e Cidadania, é linha de pesquisa na pós-graduação em Direito e em Direitos Humanos e Cidadania. E, portanto, tem um catálogo enorme de teses, dissertações e monografias. E os estudantes, então, ali fizeram esse verbete, como também há um blog, que eu vou dizer aqui, que chama www.odireitoachadonarua, tudo junto, .blogspot.com. Lá tem artigos, tem textos e tem um magnífico acervo de vídeos, formando um canal no YouTube. O próximo dos... Será este que você gravou agora, professor? Sim, já lancei os dois aqui, professor. Ah, ótimo. Já Certo. lancei ambos. E ali eu acho que os estudantes podem, os que estão na nossa sala, podem dar uma passadinha lá para ver bem os complementos, né? Vou encontrar trabalhos dos alunos, por exemplo, bibliografia. Meus alunos de primeiro ano, durante 4 anos, em uma disciplina chamada Direito Achado na Rua, ocuparam uma página inteira de um jornal da cidade, respondendo perguntas de leitores. A página chamava o Direito Achado na Rua. Nunca perguntaram se aquele tema, vindo numa carta, podia ser respondido por eles, que estavam no primeiro ano, e a matéria falava de direito penal, ou de direito constitucional, ou de direito internacional. Nunca. Eles trabalhavam, procuravam seus professores, formavam seus grupos, criavam seus supervisores e traziam o texto que nunca podia ser, por exemplo, uma rendição da resposta ao limite da lei. Uma pergunta feita por um penitenciário. Fui condenado à pena de reclusão 12 anos por crime hediondo. Tenho direito à progressão? Os alunos foram perguntar aos professores de direito penal deles. Os professores disseram, não, porque a lei proíbe. Os alunos disseram, peraí, mas o processo de direito comparado diz isso também? Foram estudar, pesquisaram. Aí disseram para o rapaz lá que fez a carta, a lei proíbe, mas eu acho que você devia tentar, porque há no Supremo Tribunal uma causa em sede de ação de declaração de inconstitucionalidade que discute a inconstitucionalidade da vedação de progressão. Os alunos tiveram o apoio da decisão do Supremo Tribunal Federal. Os professores tiveram sua apostila rasgada pelo Supremo Tribunal Federal, não é isso? Alunos de primeiro ano, professor. Alunos de primeiro ano. Nossa universidade ganhou uma condecoração do Tribunal Superior do Trabalho por esse projeto, 4 anos. E quero dizer que quando a gente conseguiu a coluna, era uma tripinha, porque o jornal já tinha uma coluna de um grande advogado da cidade e uma outra do diretor da faculdade da gente. Ao fim de 3 meses, o jornal dispensou o diretor da faculdade e o advogado, e deu espaço deles para os estudantes, por 4 anos. E há outros desdobramentos que lá no canal os senhores vão encontrar dos projetos que a Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão proporciona. E aí lá tem referência a 2 que eu sugiro que vejam depois. Um é o projeto Promotoras Legais Populares. Capacitação de mulheres em gênero e cidadania. Há 12 anos que nós fazemos esse curso para mulheres capacitando em gênero e cidadania. Também projeto premiado, inclusive pela a, a, a Associação Ibero-Americana de Universidades e de Direitos Humanos.
E o outro é a Assessoria Jurídica Popular Estudantil Roberto Lira Filho, que é um projeto de prática jurídica que combina a capacidade postulativa dos estudantes universitários e o apoio de advogados instalados em comunidades de advocacia popular chamada, né? Os SAJUs, a RENAP, a Rede Nacional de Advogados Populares, né? Então é isso. Eu queria dizer que há um enorme catálogo de teses e dissertações que o repositório do UNB pode indicar, várias premiadas inclusive pela CAPES, de tal modo, né, que é uma disputa paradigmática na linguagem de Thomas Kuhn, né? Embora Thomas Kuhn achasse que as ciências sociais não fossem propriamente paradigmáticas, né? E não sei se ainda hoje é ministro da Educação, diz que o dinheiro dele, que não é dele, é nosso, né? Não é para financiar nem sociólogo, nem antropólogo, nem filósofo, não é isso? Mas essas nossas teses têm sido premiadas pela CAPES, que é dele, e que, todavia, reconhece a dimensão do humano, porque o pensamento, se não for humano, não se realiza, porque quem designa o universo é a inteligência humana, né? E, portanto, o pensamento é antropológico, é sociológico, e é filosófico, e é teológico, né? A Ubra sabe disso, né? E é teológico, né? Então é isso, queria cumprimentar os que estiveram até aqui e me colocar à disposição para o tempo que nos resta. Acho que ainda resta algum tempo. Sim, vamos. Eu acredito que uns 5 minutos nós conseguimos postergar. Uhum. Muito bem. Algum dos colegas que está conosco, nos honrando com as suas presenças, quer fazer uma pergunta, uma colocação ao professor José Geraldo? Eu acho que não precisa ser pergunta, porque não temos muito tempo, é pronunciamento, é como cada um subjetivamente reage e se coloca, não é isso? Sim. Alguns já vinham fazendo as manifestações aqui pelo Isso, chat, né? Vários. O próprio professor Marconi fazendo agora com relação ao doutor Abraham, né? O senhor também dizendo que Sobral Pinto responderia processo ético-disciplinar, não é isso? Sim. Mas, mas seria absolvido, porque ele dizia que a advocacia não é opção para covarde nem para inculto, não é isso? Sim, sim. Né? Muito bem. Uma colocação que eu lhe faço, estou encantado porque eu já li o senhor várias vezes, professor, li o Direito Achado na Rua, embora tenha sido já há algum tempo, e eu utilizo nas minhas aulas, sou professor de Teoria do Direito, hoje mesmo nós estamos aqui com vários alunos e logo vamos dar um intervalinho de 10 minutos, vamos entrar no nosso encontro de hoje, online, de Teoria do Direito, e é a primeira vez que eu lhe ouço. Isso eu quero confessar aqui, eu nunca tinha assistido uma fala sua, estou muito impressionado de fato com o domínio e as várias interconexões que o senhor faz com o nosso direito, desde a antiguidade clássica dos gregos, passando Olha, pela Idade para homenagear a Ubra, que é uma universidade luterana, Lutero dizia que o jurista, que é só jurista, é uma triste e pobre coisa. Sim, Lutero. não tinha essa informação. É, Interessante. O jurista o, que é só jurista é uma triste e pobre e coisa. pobre coisa. Lutero, o que dá nome à sua universidade aí, né? Que interessante. E eu lhe faria uma colocação no seguinte sentido, professor, se me permite. Nós estamos todos atônitos, a humanidade inteira, por conta do coronavírus. E o coronavírus, talvez, alguns autores já estão falando, já que o senhor falou em modernidade, pós-modernidade, em algumas questões, como, por exemplo, na técnica, e isso aqui é uma prova disso, especialmente nas questões de comunicação, nós estamos com o pé na pós-modernidade. E algumas questões, como, por exemplo, na regulação social, e aí o direito incluído, evidentemente, como o senhor muito bem focou, nós estamos com um pezinho lá, ainda no final da Idade Média. Será que o coronavírus, que de certa forma, essa crise aqui, e eu brinco sempre com os nossos alunos aqui, mas é uma brincadeira séria que eu digo assim, eu estou preocupado com a próxima pandemia, já não é mais com a atual, é com a próxima,
Será que o coronavírus que está, de algum modo, precipitando a década de 30, dos anos 2000, ela vai ter que antecipar, porque a humanidade vai criar, pode ter certeza disso, uma solução tecnológica para isso, uma vacina, tratamento e tal, mas nós continuamos com o direito, com o pezinho atolado no barro, como nós dizemos aqui os gaúchos, lá no final da Idade Média. O senhor consegue também, dá para ver pela sua fala que o senhor tem essa visão, mas como que o senhor encara essa situação aqui, ou seja, uma precipitação de um final de uma década que recém está iniciando? Então, o Henrique Dussel, o grande filósofo da libertação, escreveu um livro que chama 1492, né? O Encobrimento da América, né? Para mostrar exatamente esse choque entre uma pretensão de um modo de produção com o contraste com práticas de sociabilidade que nos afastavam séculos de compreensão, de percepção de mundo, né? A gente resolve essas questões. O professor Roberto Aguiar, que recentemente faleceu, tem um texto muito bonito, chama O Imaginário dos Juristas, e ele coloca essa metáfora que fez, assim, né? O direito faz com que nós, juristas, tenhamos a cabeça no século XIX e os pés no século XXI, não é isso? A gente está pisando no século XXI, mas a cabeça ainda está no século XIX, não é isso? A gente ainda está discutindo para que lado a macieira de Caio e Tício, né, joga os frutos. E o Clóvis, que está aí, está discutindo como é que a geografia e o direito vão determinar as articulações em torno de terra, território, identidade, função social de propriedade, concepção de outro modo de lidar com as pessoas e com as coisas. Eu acho que não vamos ter tempo, mas eu tenho uma coluna aí no jornal Estado de Direito de Porto Alegre, a coluna chama Lido para Você. Eu faço leituras de obras, de teses, de relatórios de livros. Uma das leituras que fiz foi do livro do professor Boaventura de Souza Santos, chamado A Cruel Pedagogia do Vírus. E essas questões estão todas lá. E há uma chamada também a nós juristas, no sentido de que nós nunca vamos poder plenamente reatar o fio da meada entre o normal de onde partimos, porque estava naturalizado nas opressões, nas expoliações, na conformação das desigualdades pelo jurídico, não é isso? Para um outro normal que seja a reposição da velha ordem. O vírus nos interpela a pensar uma retomada histórica das nossas sociabilidades em outras condições. Que desafios se coloca, por exemplo, para o direito, né? Não pode ser um direito que hierarquize, não pode ser um direito que negue as diferenças e as desigualdades num contexto em que se descaracterizem os sujeitos quando eles são plastificados, ou se hierarquiza os sujeitos quando eles são desigualados. Tem que ser algo que, por exemplo, resolva a questão que se colocou para nós agora, de que o direito não pode ser álibi para subordinar a vida em benefício da economia, para humanizar as coisas e desumanizar as pessoas. Algo que tem que ser refeito no equilíbrio, em que o social reumanize as pessoas que foram coisificadas pela apropriação possessiva, pela acumulação egoísta. Aliás, esse é algo que já vinha sendo designado pelo Papa Francisco nas últimas exortações dele, na Laudato Si, na Evangelii Gaudium, na Misericordiae Vultus, né, que mostrava a necessidade de reconfigurar as sociabilidades numa outra maneira de construir, né, as relações entre o ser e o ter, em que o direito não fosse apenas um álibi para perpetuar essas diferenças e essas desigualdades. Eu acho que a pedagogia do vírus nos aponta para isso.
E mesmo no Brasil, que estamos diante de uma forma bastante desordenada de fazer a gestão do enfrentamento à pandemia, o social está saindo e está a cada instante mostrando como formas solidárias existem e se estruturam a partir de baixo para cima. Né? Por exemplo, ontem eu recebi a matéria de um bairro que é de periferia e é de favela, em São Paulo, Paraisópolis, em que as comunidades recriaram politicamente as relações sociais e as formas de distribuição econômica dos bens comuns. Então, eu acho que essa pandemia nos obriga a sair da condição de subordinação para uma condição de reflexão sobre a realidade que nos aliena e reivindicar um lugar de reconhecimento em outras sociabilidades, em outros modos de convivência, em outras formas, em suma, que impliquem na equidade, no distribuir a riqueza e no partilhar o poder. Não é isso? Sem dúvida, professor José Geraldo. Eu trabalho há 30 anos na área dos direitos intelectuais, muito particularmente com os direitos autorais, e na segunda-feira passada nós tivemos aqui a oportunidade de fazer um diálogo com o professor Victor Drummond, que é um colega nosso, que é advogado de artistas do Rio de Janeiro, e veja que questão interessante que ele salientou, e eu tenho a mesma impressão, também, inclusive defendi na minha tese de doutorado, defendida em 2006 na Unicinos, os direitos de... Uma da formas de chamar direitos autorais é direito de autor, ou direito do autor. Uhum. E o direito do autor também tem esse tempo, ele é no pós-revolução francesa, ao menos como ele está concebido hoje. Nós tivemos o Estatuto da Rainha Ana, de 1710, mas de início ele era direito do tipógrafo, não era do direito do autor. No final do século XIX, início do século XX, ele virou direitos conexos, virou direito das gravadoras, depois das empresas de televisão, daqueles que tinham os direitos conexos, não era direito do autor. E hoje nós estamos numa terceira fase, que eles são direitos dos grandes detentores do poder comunicacional, dos grandes grupos de sites, Facebook, WhatsApp, tantos outros, e continua não sendo direito do autor. Ou seja, 300 anos depois, 250, 270 anos depois, nós continuamos chamando o direito do autor algo que nunca foi direito do autor. Então, aproveitando um dos links da sua fala, que sempre que consegue, e continua fundamentado como direito do autor. Pois é. Então, essa discussão entre a forma patrimonialista de afirmar direitos personalíssimos e a forma civilizatória de conjugar aquilo que é a representação de patrimônios sociais, que vai se expressar, por exemplo, no caso da pandemia, não na questão do autor, mas na questão da propriedade industrial, da propriedade intelectual. A discussão sobre a patente da vacina. O embate qual é nesse momento? O embate é entre aqueles povos, aquelas comunidades, aquelas formas de organização política da produção social, entre determinar se certos elementos da criação do humano são redutíveis ao patrimonialismo ou são um patrimônio da humanidade. A vacina é civilizatória e é de todos. Essa disputa está em causa, envolvendo concepções de sociedade, capitalistas, socialistas, China, Estados Unidos, não é isso? Mas envolvendo as comunidades de ciência que reivindicam que os fóruns internacionais estabeleçam um estatuto que relativize essas formas do passado patrimonialistas para incorporar as formas do futuro, que são de compartilhamento daquilo que é o acumulado civilizatório em torno de bens da vida. O que fez, por exemplo, que em Doha, na virada dos 2000, se pudesse estabelecer o estatuto de quebra de patente no tocante a medicamentos para atender a populações vulneráveis, que deveriam ser vistos sob a fundamentação dos direitos humanos e não dos direitos patrimoniais. E são os embates que hoje se travam entre a Organização Mundial do Comércio e a Unesco,
em torno do valor simbólico da educação. A educação é um bem social, um bem público, um bem disponível, um bem não redutível ao mercado, ou é um insumo, ou é uma mercadoria? Né? Esse embate está entre nós. O Futurice, por exemplo, se centra nesse impasse e tenta construir uma apropriação possessiva da educação para levá-la para o mercado, enquanto que o social reivindica que ela seja um patrimônio do humano, um bem fora de mercado. São questões que vão se desencadear no futuro próximo, no futuro já instalado no nosso presente, e que tocam esta e outras questões, vamos dizer, que o senhor vai talvez deixar de advogar aí para os autores e os meios de comunicação e advogar para as comunidades de quilombolas, de indígenas que reivindicam a presença indisponível dos seus saberes tradicionais para que as rezadeiras, as herveiras da Amazônia não tenham os seus processos de produção expropriados pelos produtores de refrigerante do Japão ou da Alemanha ou dos Estados Unidos. Não é isso? São tensões que a gente vai ter que resolver, não é? Sim, tivemos que buscar o cupuaçu no Japão, né? Exatamente, exatamente. Né? Ou internamente disputar as produções das herveiras do ver-o-peso diante da expropriação que a Natura fez, mas que pode permitir, por exemplo, ao Ministério Público pactuar um termo de ajuste de conduta e uma mesa para acertar as pontas, equilibrando aquilo que é a mais-valia da produção industrial e são os direitos imateriais das tradições, dos saberes ancestrais dos povos originários, não é isso? Então, como é que a gente vai equilibrar isso? Eu acho que é o debate que a questão do Covid traz, por exemplo, na disputa sobre como vai ser definida a propriedade egoísta ou solidária da vacina, né? Perfeito. Professor José Geraldo, nós queremos aqui agradecer a sua generosidade mais uma vez, em nome da Universidade Luterana do Brasil, Campus Gravataí, em nome do nosso diretor, professor Augusto, da nossa coordenadora acadêmica, professora Simone, nosso coordenador de extensão, professor Maximiliano, da nossa coordenadora de curso, professora Cíntia. A professora Cíntia teve que sair, pediu desculpas aqui, ela me passou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, porque ela teve que participar de outro evento institucional ainda, sabe como é ser coordenador de curso, eu fui também durante 7 anos do nosso curso aqui, e o senhor sabe como são os compromissos todos institucionais. Mas eu quero agradecer a sua generosidade, em nome dos nossos alunos que estão aqui presentes, agradecer também os demais convidados que foram convidados pelo senhor e que muito nos honram aqui com as suas presenças, professores, Clóvis, Marconi, todos os demais colegas, e dizer que estamos encantados com a sua fala aqui, com aquilo que o senhor nos transmitiu, e esperamos oportunamente ter outro evento com o senhor, quem sabe depois no pós-coronavírus também presencialmente, e uma alegria sempre estar com o senhor e ficamos todos encantados realmente. Tá muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa, né, de participar nesse período inibidos, e eu sou grupo de risco, né, da presença, né, física. A gente tem esse espaço, desde que ele não se torne um espaço desumanizado, né? O Paul Virilio fazia alusão à necessidade de ser um espaço crítico, né? Para que a comunidade seja de solidariedade e não de solidão, né? Então, eu queria agradecer e pedir que disponibilize o método do YouTube para a gente poder baixar no canal da gente aqui, para tornar acessível a quem não pôde estar no primeiro momento nesse debate, está bem? Sem dúvida, será disponibilizado. Eu peço somente à minha turma de teoria do direito que daqui a 10 minutos eu farei a chamada, então às 19h35, chamarei um link aqui, já tem uma leitura complementar da consultor jurídico de hoje, que eu já passei, para que eu
dei um intervalinho breve aqui, eu chamo em 10 minutos a turma de teoria do direito minha, tá? Professor José Geraldo, continue mandando notícias, me manda diariamente pelo WhatsApp, será uma honra manter a interlocução com o senhor e com todos os colegas aí de Brasília e do Centro-Oeste. Uma alegria tê-los aqui todos entre nós, muito particularmente, mais uma vez, o agradecimento pela sua generosidade para conosco. Um abraço. Obrigado, e saúde, paz e alegria. Um abraço, fica com Deus aí. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.